Havia uma mulher que confundia sobrevivência com vida. Seus dias eram uma névoa cinzenta de obrigações cumpridas sem paixão. Um coração que ainda batia por inércia dentro de um peito que havia esquecido o que era sentir. O cansaço não vinha mais do corpo, mas da alma. Ela sorria nos momentos certos, funcionava como um relógio bem azeitado, mas dentro dela, silenciosa e profunda, uma voz começou a sussurrar. No início, era apenas um incômodo, um arranhão na superfície lisa de sua rotina. Depois, tornou-se um eco constante, um martelo batendo no metal frio de sua resignação. Até que um dia, num momento comum, diante de um prato que lavava pela milésima vez ou de uma tela de computador que piscava no escuro, a voz não mais sussurrou. Ela gritou, e, para sua própria surpresa, dos seus lábios saiu uma única palavra, derrubada no universo como um juramento e uma súplica: chega. Esta é a história do que acontece quando uma mulher esgota sua última reserva de conformidade, quando ela quebra o próprio teto de vidro da sua paciência. E esta é a revelação do que o céu começa a mover quando, finalmente, a alma humana faz eco ao seu próprio design de liberdade. Fique comigo até o final, porque essa história vai tocar em algo muito profundo dentro de você. E eu quero que você veja exatamente como essa porta, que parece tão pesada, pode se abrir. Isso não é apenas um conto, é um mapa. Clara vivia dentro de um roteiro que não escrevera. Aos 38 anos, ela era a coluna vertebral invisível de um mundo que se apoiava nela sem nunca enxergá-la. No trabalho, era a assistente administrativa sênior, a que resolvia crises antes que os chefes soubessem que elas existiam. A que lembrava dos aniversários, do café sem açúcar do diretor, do relatório que ninguém mais sabia fazer. Em casa, era a filha que cuidava da mãe viúva com um Alzheimer suave que só era doce com ela e amarga com o mundo. Era a amiga ombro, a ouvinte profissional, a mulher que sempre tinha um tudo bem na ponta da língua, mesmo quando o gosto era de metal e cinzas. Sua vida era uma lista interminável de para fazer. E em nenhuma linha dessa lista estava escrito Clara. Seus próprios sonhos, aqueles que cheiravam a tinta e cavalete ou a terra de uma horta própria, haviam sido cuidadosamente dobrados e guardados na gaveta mais funda do seu espírito, sob pilhas de contas a pagar e compromissos inadiáveis. Ela era competente, tão competente que sua eficiência se tornara sua própria prisão. As pessoas a amavam pelo que ela fazia, não pelo que ela era, porque nem mesmo ela sabia mais quem era, sob tantas camadas de serviço. O desgaste foi tão gradual quanto a ferrugem. Não houve um grande trauma, uma tragédia espetacular. Houve o peso constante do pouco, pouco reconhecimento, pouco afeto genuíno, pouco espaço para respirar. O despertador tocava às 6h17 com a mesma urgência sombria. O trânsito era uma massa pegajosa de aço e frustração. No trabalho, seu chefe, o Sr. Ricardo, um homem cuja arrogância era diretamente proporcional à sua incompetência, dizia: Clara, meu anjo, resolve isso para mim, com um tom que não era um pedido. Era uma ordem disfarçada de elogio vazio. Ela resolvia, sempre resolvia. Na hora do almoço, engolia um sanduíche sem gosto enquanto ligava para a cuidadora da mãe. Depois para a farmácia. Depois para adiar mais uma vez a aula de pintura que pagara meses antes. À noite, depois de garantir que a mãe estava calma, depois de responder os últimos e-mails urgentes do trabalho, ela se sentava no sofá, no silêncio denso do seu apartamento, e sentia um vazio tão vasto que ecoava. Olhava para as próprias mãos, mãos hábeis, mãos que consertavam, organizavam, acalmavam, e se perguntava, num pensamento fugidio que rapidamente abafava, para onde foi a vida que eu deveria estar vivendo? A fé, outrora um refúgio caloroso, tornara-se um ritual mecânico. Horais
eram mais listas de pedidos disfarçadas. Deus, dá força para aguentar, dá paciência para minha mãe, dá solução para aquele projeto. Era uma conversa funcional com o divino, nunca um encontro de alma. Ela pedia forças para continuar carregando a cruz. Nunca questiona se era realmente sua cruz para carregar. O ponto de ruptura não veio com um estrondo. Veio com um fio de cabelo. Num dia comum, depois de o senhor Ricardo a chamar de querida em frente a um cliente importante, menosprezando sua ideia para depois apresentá-la como sua, Clara foi ao banheiro. Enquanto lavava as mãos, viu no espelho uma mulher pálida, com olheiras roxas que o corretivo não escondia, os lábios apertados numa linha de resistência. E então viu um fio de cabelo grisalho, solitário, brilhando contra o fundo escuro de sua blusa. Sem motivo racional, aquele fio de cabelo foi a gota, não pela vaidade, mas pelo símbolo. Era o símbolo do tempo que escorria entre seus dedos, dedicado a construir um castelo de areia para os outros, enquanto a maré do seu próprio propósito subia e baixava, ignorada. Uma onda de calor subiu do seu estômago até sua garganta. Seu coração começou a bater num ritmo estranho, acelerado e pesado. O ambiente do banheiro, com seu cheiro de desinfetante barato, fechou-se ao seu redor. Ela se apoiou na pia, os nós dos dedos brancos. Então, saindo de um lugar tão fundo que ela nem sabia que existia, uma palavra emergiu, rouca, carregada de 3 décadas de adiamento. Chega. Foi um sussurro para o espelho, mas dentro dela soou como um trovão. O mundo não parou. Nenhum anjo desceu, apenas o eco daquela palavra no silêncio do banheiro, mas algo havia quebrado. Um contrato invisível foi rasgado. Ela lavou o rosto, arrumou a blusa e voltou para a sala de reuniões. Por fora, nada mudara. Por dentro, um continente havia se desprendido. Nos dias seguintes, a palavra chega começou a ecoar em suas ações, pequenas, quase imperceptíveis. Quando a cuidadora ligou pedindo para sair mais cedo, pela 3ª vez na semana, Clara, com o coração na garganta, disse: "Não, preciso que você cumpra seu horário. Vou pagar por ele." Foi a primeira vez em anos que priorizou seu próprio tempo sem culpa. Quando o senhor Ricardo jogou um novo dossiê em sua mesa às 17h55, ela, tomando um fôlego que parecia vir dos calcanhares, disse: "Vou analisar isso amanhã pela manhã, senhor Ricardo. Hoje meu horário acabou." Ele ficou boquiaberto, mas ela simplesmente pegou a bolsa e saiu, as pernas trêmulas, mas a coluna reta. Cada não era um tijolo retirado do muro que a sufocava. Ainda não havia uma porta visível, mas ela estava, pela primeira vez, desobstruindo o espaço diante de si. A reação do mundo foi imediata e previsível. Sua mãe ficou confusa e mal-humorada com a nova firmeza. O senhor Ricardo começou a fazer comentários passivo-agressivos. "Nossa, tá diferente, hein, Clara? Querendo crescer?" Os amigos se assustaram com sua nova indisponibilidade. Era como se todos tivessem se acomodado à Clara anterior, e a nova versão, ainda titubeante, ameaçasse o equilíbrio egoísta de suas vidas. A solidão que veio em seguida foi mais fria do que a anterior. Antes era a solidão da multidão. Agora era a solidão da decisão. A noite era o pior momento. A dúvida sussurrava: "Você estragou tudo. Era melhor antes. Pelo menos você era útil. Era amada." A voz era convincente, mas no fundo, um carvão minúsculo continuava aceso. Aquele chega não poderia ser em vão. A pressão culminou numa sexta-feira. O senhor Ricardo, irritado com sua nova postura, deu-lhe uma tarefa praticamente impossível para segunda-feira, ou haveria consequências. A cuidadora da mãe, descontente com os novos limites, avisou que não voltaria na semana seguinte. E, para coroar, chuvas fortes alagaram a garagem do prédio, danificando seu carro, seu único bem de valor.
Clara chegou em casa encharcada, com o sapato quebrado, a bolsa pesada de trabalho atrasado. A mãe estava agitada, cantarolando uma música antiga sem parar. Ao tentar ajudá-la a se vestir para dormir, a mãe a empurrou com uma força surpreendente e cuspiu palavras de raiva, confundindo-a com uma rival de juventude. Clara se viu sentada no chão do banheiro, a mesma onde o Chega nascera, com a água da chuva e as lágrimas misturando-se no seu rosto. A parede de contenção desabou. Ela chorou como nunca, um choro abissal, de dor, de cansaço, de desespero. Não era mais um choro silencioso, era um grito abafado por toalhas. Quando não havia mais lágrimas, restou um vazio absoluto. Não tinha mais forças para lutar, para aguentar, para ser forte. Ela estava, finalmente, esvaziada de todas as suas próprias reservas. E ali, no fundo do poço, sem palavras para rezar, sem fé para pedir, apenas um sentimento bruto foi lançado ao escuro. Eu não aguento mais. Se existe um propósito nisso tudo, eu preciso de um sinal real, porque sozinha eu não consigo. Na manhã seguinte, um sábado nublado, havia uma calma estranha em seu espírito, a calma da rendição total. Ela decidiu fazer algo que não fazia há anos, caminhar sem destino. Deixou a mãe com uma vizinha de confiança por 1 hora e saiu. Foi até um parque antigo da cidade, um lugar que costumava frequentar na adolescência. O céu estava baixo, cor de chumbo. Ela sentou num banco de madeira gasto, observando as árvores nuas contra o cinza, e então viu um pássaro. Um pequeno tentilhão lutava freneticamente contra um emaranhado de fios de nylon preso numa cerca baixa. Quanto mais se debatia, mais o fio se apertava ao seu peito. O pássaro estava exausto, suas asas batiam cada vez mais fracas. Algo em Clara se moveu. Era uma metáfora gritante da sua própria luta. Ela se aproximou lentamente. O pássaro, em pânico, debateu-se mais. Com uma calma que não sentia há tempos, ela sussurrou: para de lutar. Com movimentos delicados e precisos, as mesmas mãos que resolviam problemas no escritório, ela começou a desenredar o fio. Foi um processo lento, minucioso. O pássaro, num momento, parou de lutar, como se entendesse que aquelas mãos, ao contrário de tudo, não eram uma ameaça. Ele fitou-a com um olho redondo e brilhante. Quando o último laço se soltou, o pássaro não saiu voando imediatamente. Ficou parado na palma da sua mão por 1 segundo, 2, sentindo a liberdade. Então, com um bater de asas poderoso, levantou o vôo, desaparecendo no céu cinza. Naquele momento, Clara sentiu uma coisa rara, uma paz absoluta, e uma voz, não audível, mas clara como cristal dentro do seu espírito, disse: "Você também precisa parar de lutar contra os fios errados. A liberdade está aqui. Basta aceitar o toque que desata." Na segunda-feira, ela entrou no escritório com uma serenidade que confundiu o Sr. Ricardo. Quando ele veio cobrar a tarefa impossível, ela olhou nos olhos dele e disse, com uma quietude que era mais poderosa que qualquer grito: "Sr. Ricardo, eu terminei o que era humanamente possível. O resto não está mais nas minhas mãos. E preciso dizer que, após muita reflexão, decidi que este não é mais o lugar onde posso crescer. Entregarei minha demissão por escrito, com o aviso prévio devido." O mundo não acabou. O teto não desabou. Ele ficou boquiaberto, tentou ameaçar, depois bajular, mas Clara já não estava mais lá. Sua alma já havia atravessado o limiar. Nos dias do aviso prévio, enquanto organizava sua saída, uma colega do setor financeiro, uma mulher reservada que ela mal conhecia, aproximou-se. "Ouvi o que aconteceu, Clara. Admiro sua coragem. Por acaso, você manja de organização, de lidar com gente difícil?" Essa colega tinha uma irmã que era ceramista.
uma artista talentosa, mas completamente desorganizada, cujo ateliê e negócio eram um caos, impedindo-a de crescer. Ela procurava alguém com tato e competência para ajudar a irmã a estruturar o negócio, organizar a produção, as vendas online. O trabalho poderia ser, em parte, remoto. Era um projeto, não um emprego. Era um desafio criativo. Envolvia arte. Clara sentiu um estremecimento de reconhecimento, como se uma chave tivesse se encaixado em uma fechadura que ela nem sabia que existia. Esta foi a porta. Não uma porta escancarada com faíscas e luz, mas uma porta discreta, entalhada na madeira simples do cotidiano, que só pôde ser vista porque ela havia se movido para um novo ângulo. Ela aceitou o projeto. A primeira reunião com a ceramista, Mara, foi num ateliê ensolarado, cheio de argila e sonhos. O ar cheirava a terra molhada e criatividade. Enquanto Mara falava com paixão sobre suas peças, Clara sentia algo antigo despertar dentro de si. Não eram apenas planilhas e cronogramas que sua mente criava. Eram possibilidades, conexões, uma forma de usar sua habilidade para nutrir algo belo, não apenas para tapar buracos. A transição não foi mágica, foi trabalhosa. Usou suas economias durante a transição. Encontrou uma cuidadora nova para a mãe, estabelecendo limites saudáveis desde o início. Aprendeu a dizer sim para si mesma com a mesma firmeza com que aprendera a dizer não aos outros. O projeto com Mara floresceu. O ateliê se organizou. As vendas online triplicaram. Clara descobriu que sua mente administrativa, antes uma ferramenta de sobrevivência, poderia ser uma ferramenta de libertação, a sua e a dos outros. Um dia, Mara, vendo Clara observar as peças de argila com uma expressão quase de saudade, empurrou um bloco de barro molhado em sua direção. "Pega, só por brincar." As mãos de Clara, acostumadas a teclados e papéis, tocaram na argila fria e maleável. E então, uma memória muscular surgiu. Ela começou a modelar, sem pensar, guiada por um instinto esquecido. Quando parou, diante dela havia uma pequena escultura de um pássaro com as asas abertas, prestes a levantar voo. Mara ficou em silêncio. "Clara, isso é lindo." Naquele momento, a última porta dentro dela se abriu. A porta que separava a Clara prática da Clara criativa desmoronou. Ela começou a dedicar 1 hora por dia à modelagem, não para vender, não para mostrar, para sentir, para se reconectar. Aos poucos, a mulher pálida do espelho ganhou cor. As olheiras não desapareceram, mas agora eram marcas de noites bem dormidas ou de momentos de criação, não de exaustão. Ela começou a orar de novo, mas de um jeito diferente. Já não era uma lista de pedidos, era um diálogo de gratidão. "Obrigada por me lembrar que eu existo. Obrigada pelo barro. Obrigada pelo pássaro. Obrigada pela porta." 1 ano depois daquele chega no banheiro, Clara não era mais a mesma pessoa. Ela tinha sua própria pequena consultoria, ajudando artistas e pequenos empreendedores a organizarem seus sonhos. Trabalhava menos horas, ganhava o suficiente e sentia-se mais rica do que nunca. A mãe, num dos raros momentos de lucidez, pegou sua mão, coberta de resquícios secos de argila, e disse: "Você está bonita, filha. Parece a minha menina de novo." O vilarejo emocional que a rejeitara quando ela mudou. Alguns se afastaram. Outros, vendo sua transformação, começaram a se aproximar. Curiosos, inspirados. O senhor Ricardo, por ironia do destino, ligou-lhe para oferecer um cargo de consultoria, pois a empresa estava em apuros sem ela. Ela agradeceu educadamente e recusou, com uma paz que confirmava sua liberdade. A vida dela não se tornou um conto de fadas perfeito. Havia dias difíceis, desafios, mas agora ela os enfrentava não como uma vítima,
mas como uma arquiteta da sua própria história. E rejeição que ela impôs ao mundo antigo não foi um ato de egoísmo, foi um ato de fidelidade. Fidelidade à mulher que Deus tinha em mente quando a criou. O chega não foi um fim. Foi o grito de parto para uma nova existência. Se você chegou até aqui, é porque essa história ecoa em algum canto do seu espírito. Talvez você não esteja presa em um trabalho tóxico, mas em um relacionamento que diminui sua luz. Talvez você não cuide de um pai ou mãe, mas carregue o peso de expectativas alheias que você abraçou como suas. Talvez o seu chega ainda seja um sussurro, um nó na garganta, um cansaço nos ossos que você não sabe nomear. Eu quero que você saiba disso. O seu chega não é um sinal de fracasso. É o primeiro e mais corajoso sinal de vida. É a sua alma batendo contra as paredes da gaiola que você ou o mundo construiu ao seu redor. E a verdade mais profunda que a história de Clara nos revela é esta: Deus não responde a pedidos de reforço para as correntes. Ele responde a atos de coragem que rompem os primeiros elos. A porta não apareceu enquanto Clara apenas rezava por paciência. A porta se materializou no exato momento em que ela, esgotada de si mesma, agiu em alinhamento com um não sagrado. O universo se move para atender a uma alma que decide parar de negociar com sua própria escravidão. Porque essa alma, finalmente, está pronta para receber a liberdade. Vintil, e agora eu tenho um pedido para você. Pense, qual é o primeiro, o menor, o mais sutil fio de nylon que está apertando o seu peito hoje? É um hábito, um compromisso que você odeia? Uma conversa que precisa ter? Um não que precisa dizer? A liberdade começa com um único ato de desobstrução. Se essa mensagem tocou no seu coração, se você sente que é hora do seu próprio chega, eu quero te convidar a se inscrever neste canal e a ativar o sininho. Porque aqui nós não vendemos falsas promessas de prosperidade fácil. Nós mergulhamos nas histórias reais de transformação que começam exatamente onde você está, no ponto de ruptura. Toda semana trazemos um novo mapa, uma nova inspiração para você construir a coragem de andar em direção à sua própria porta. Não perca essa jornada. A sua próxima história de libertação pode ser o próximo vídeo. E agora, antes de você ir, eu quero ouvir de você. Nos comentários, me diz qual parte da história da Clara mais ressoou com você. Ou, se você se sentir à vontade, compartilhe qual seria o seu primeiro e pequeno chega. Sua história pode ser a faísca de coragem para outra pessoa. Deixa seu like se acredita que toda rejeição a um caminho errado é uma invitação ao caminho certo. E lembre-se, o seu chega é sagrado. A porta já está lá, basta você dar o primeiro passo em sua direção. A jornada continua. Eu vejo você no próximo vídeo.